Acabou de sair a nova informação do Luffy contra o Kaido, o famoso Gear 5. E se você tá acompanhando o anime, se você viu essa parte, não tem como você não tá inspirado para fazer algum personagem de One Piece. Algum personagem dessa obra você vai querer fazer com certeza, tá? Então, nesse vídeo eu separei várias dicas, expliquei vários como funciona o traço de One Piece de uma forma bem simples para que você consiga fazer qualquer personagem desse anime. Assiste o vídeo até o final que você não vai se arrepender. Você já teve vontade de desenhar algum personagem favorito do seu anime e não conseguiu? Se você já teve esse problema, eu tenho a solução para ele. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te ensinar passo a passo como desenhar qualquer personagem, do básico ao avançado, pintura, esboço, tudo mais assim. Entra no link aí no comentário e garante a tua vaga, tá? As vagas são poucas e você não vai se arrepender. E aí galera, começando mais um vídeo do canal que tá falando Wesley, e nesse vídeo nós vamos aprender a desenhar os personagens de One Piece, tá? Eu vou fazer esse vídeo aqui explicando passo a passo, tá? Quais são as características principais do anime, tá? Que é um anime meio complicado, porque é um anime muito antigo, então conforme o tempo foi passando, ele teve algumas mudanças no traço dele, podemos dizer assim. Mas eu vou tentar explicar da forma mais fácil, mais eficiente, que tu consiga entender bem, tá? Se tu nunca viu um episódio dessa série no canal aqui, vou te explicar de uma forma bem simples como que funciona ela. Nesse vídeo eu vou pegar e explicar todos os traços, todas as características dos personagens do anime, que no caso hoje é One Piece. E por que isso? O criador do anime é um desenhista, ele criou os personagens, ele desenhou cada personagem. Então assim como eu ou você, nós temos um traço e os personagens que nós vamos criar vão ter características em comum, inconscientemente, por causa que é o nosso traço. E o criador do One Piece também tem esse traço, tá? Então acaba que pega e faz os personagens do anime ter essas características em comum. E essas são as características que eu vou explicar nesse vídeo, para que facilite que você já sabendo quais são elas, vai facilitar você desenhar os personagens de One Piece, tá? Então eu vou botar na tela o Luffy, para vamos ver assim quais são as características mais comuns que nós encontramos no Luffy. Botei o Luffy na tela. Quais são as características principais do Luffy, tá? Primeiro, o formato do rosto do Luffy é um formato muito característico de One Piece. Esse formato mais arredondado e principalmente a parte da mandíbula, que é essa parte do lado do queixo, né? Essa parte aqui logo do lado das orelhas, a parte da bochecha, que é a famosa, que é o nome é mandíbula. Ela é uma parte bem grande, é uma parte bem larga. E no caso do Luffy, ele é mais arredondado. Mas existem personagens One Piece que tem a mandíbula mais quadrada. Mas a maioria, vamos botar assim, 90% dos personagens tem uma mandíbula grande. Então essa parte da bochecha é uma parte grande no rosto, tá? Então assim, no caso do Luffy é uma mandíbula mais arredondada que vem pro queixo. No caso de vários outros personagens, é uma mandíbula mais grande que vai pro queixo mais quadrado. Mas todos têm esse rosto mais robusto, esse rosto mais largo, tá? Isso é uma característica bem importante que se você for fazer um dos personagens, tome bastante cuidado com isso. Outra coisa, os personagens de One Piece são bem caricatos. Eles são personagens bem expressivos. No caso aqui, o Luffy tá dando um sorriso enorme, né? Com uma boca muito grande. Mas isso é do Luffy, é um cara muito sorridente e tudo mais. Tem personagens que não vão ser assim, obviamente. Mas em geral, todos vão ser muito expressivos. As partes, os desenhos que tu for pegar, todos vão estar expressando o rosto vai ser muito expressivo. Ou vai ser muito sério, muito alegre, muito com raiva. Sabe, tipo, são personagens muito expressivos. Então acaba que a boca aumenta muito. Muda, claro, o formato do rosto, muda o olho, muda a expressão na sobrancelha. Tudo isso muda dependendo de desenho em desenho, tá? Mas isso tem uma característica que é legal, se você está começando, é legal de ir praticando nesses personagens, porque eles são muito expressivos, então isso acaba ajudando a você melhorar os seus esboços como um todo, tá? Mas a boca dele, a maioria da boca do Luffy é sempre bem grande assim, e ela tem um formato bem de melancia, posso dizer assim. Ou seria um círculo pela metade. Se tu pegar e fazer um círculo, já vai ficar bem próximo. Só que aí tu cortaria a metade do círculo. E o olho deles são bem grandes, tá?
E o formato do olho é uma coisa muito importante. Se você está acompanhando essa série no canal, sabe que eu falo volta e meia sobre isso. Na verdade, quase todos os vídeos eu falo sobre isso. Que é o quê? O olho é uma parte muito única do anime. Cada anime tem um traço específico de olho. Por quê? O olho dá muito destaque. Se você olha uma pessoa, seja no anime, seja no desenho, a primeira coisa que tu vai olhar é o olhar daquele personagem. Então tome cuidado para fazer um olho bem fiel à tua referência, ao teu personagem está desenhando, porque é uma parte muito importante. E os olhos de One Piece, eles são esses olhos que tem um formato arredondado, bem arredondado e que não fecham, tá? Não é um círculo completo. Tu vê como ele tem um espacinho entre eles. Então, a maioria dos personagens são assim, com esse formato mais arredondado no olho, tá? Tem alguns personagens com mais quadrados, já vou mostrar exemplos assim, mas a maioria tem esse aspecto mais arredondado. Então toma cuidado para tu fazer isso também, tá? Para tu dar esse aspecto do Luffy, mas com esse olho mais arredondado. Não faça um olho muito quadrado, senão não vai ficar parecendo o Luffy, tá? Isso é muito importante. Outra questão, o cabelo. O cabelo geralmente ele tem muitas mechas, tá? E aí, como são muitos personagens, é um anime muito longo, então vai encontrar personagens tudo com jeito nesse anime, tá? Isso é uma coisa assim que eu posso dizer. Todas essas características são, a maioria dos personagens é assim. Então é uma característica mais comum. Mas é lógico, se tu for pegar personagens, tem personagens que não tem essas características. Porque são muitos personagens criados. É uma obra extremamente longa, sabe? Então, assim, é difícil tu pegar e falar, não, todos os personagens são assim, assim, assim. Não é assim que funciona, porque são, mano, tem muitos personagens, tão logo que se ele for fazer todos os personagens com as mesmas características, vão ficar parecendo tudo igual. Então, assim, lógico que ele vai mudar um pouco, tá? Mas a maioria dos cabelos são com muitas mechas. Poucos personagens vão ter cabelo com poucas mechas e mechas muito grandes. Então, isso também é uma característica importante de você ressaltar. E também a característica mais importante é que como os personagens Mugiwaras, né, os personagens assim, o Luffy e outros personagens também, eles acabam envelhecendo, né, porque a obra é muito longa, eles ficaram muito musculosos, muito atléticos, mais pro final, assim, né, mais pro atual do anime, vamos dizer assim. Então o Luffy acaba tendo uma musculatura mais definida, acaba sendo mais forte. No começo do anime ele é mais magrelo, mas isso é uma questão de tipo assim, depende muito qual o desenho, depende do desenho se tu vai aparecer o corpo do personagem, depende de qual personagem, tem personagens muito musculosos, personagens muito magrelos, tem muita variação, então isso eu não vou entrar tanto, né? Mas isso tem mesmo características que alguns personagens aqui, pelo menos a maioria, são mais musculosos, mais atléticos em One Piece, tá? Então agora eu vou trocar essa imagem do Luffy e vou botar a imagem com mais de um personagem na tela para eu te explicar como essas características são, como elas se repetem. Eu vou te dar vários exemplos para que você possa entender o que eu estava falando agora. Pausando aqui o vídeo para dizer que se você está gostando, deixa um like, inscreve no canal, compartilha pro amigo, tá? Estamos na meta de 1000 inscritos. Atualmente estamos com mais ou menos 750 por aí. Me ajuda a chegar nessa meta para eu fazer um vídeo mostrando todos os desenhos do canal, como que eu evoluí, quais foram as técnicas que eu usei, como que você pode ter uma evolução bem melhor que a minha em menos tempo, tá? Então assim, se inscreva no canal pra gente chegar o mais rápido possível pra eu poder postar esse vídeo, que vai ser muito legal, tá? E se você fez qualquer uma dessas coisas, me ajuda muito no meu canal e eu agradeço de coração. Então vamos voltar para o vídeo agora. Então eu botei nessa imagem aí na tela, botei personagens muito importantes na obra, personagens muito grandiosos, que vai ser bem legal como eu explicar a semelhança do traço deles, tá? E acima de tudo vou mostrar o quão diferente eles são e o quão parecido. Pode parecer meio confuso, mas já vou explicar agora, tá? Primeiro ponto, as características mais em comum que eles têm, assim, disparado, que se tu for analisar, é o formato do rosto, que é o quê? O rosto é largo, a mandíbula deles são largas, então tu vê que a maioria dos personagens tem a mandíbula mais quadrada, tá? Então tu vê o Shanks, o Mihawk, o Dragon, o Akainu. Quem tem a mandíbula menos quadrada é o Barba Negra e o Luffy. Que o Luffy aí nessa tá o Gear 5, ele tá Bilu Teteia, ele tá meio bloqueando as ideias, então assim não vou nem considerar ele. Mas os outros personagens têm uma mandíbula mais quadrada. E isso é uma questão assim de lógica. Por quê? Quanto mais velho o personagem fica,
maior a tendência dele do formato do rosto dele ficar mais quadrado para mostrar mais idade, tá? Isso é uma característica universal do anime. Então, se o personagem é um bebê, a chance do rosto dele ser totalmente arredondado é muito grande. Se ele for um idoso, a chance do rosto dele ser muito quadrado é muito grande também, tá? Então isso aí fica já uma dica a mais pra você. Então assim, o formato do olho que eu tinha falado, olha como ele é o que mais muda. Por enquanto o do Luffy é totalmente redondo, o Barba Negra é um pouco redondo, sabe? Ele meio que corta a parte de cima, mas os outros já é um redondo mais retangular. Olha como os outros personagens têm essa característica mais de o olho dele se assemelha mais a um retângulo do que um círculo. Então olha como é uma característica que muda dos personagens. Por quê? Para deixar bem diferente. E como o olho ele é muito único, ele realmente muda mais essa parte do olho, porque para dar mais vida, para dar mais personalidade aos personagens. Como o Mihawk, o olho dele é muito destaque, né? É emblemático, é praticamente a apresentação do personagem é o olho dele, sabe? Então, outra característica, o cabelo. Olha como a maioria dos cabelos tem bastante mecha. Aí tu vê que alguns personagens têm barba, outros personagens não têm barba. Alguns têm tatuagem, outros não têm tatuagem. E tu vê que também, como eu tinha falado, a parte do corpo, olha como os personagens são, a maioria são mais musculosos. O Shanks, o Mihawk, o Dragon, tu vê que ele é um cara mais encorpado. O Akainu, não precisa nem falar. O Barba Negra, que é o cara mais gordinho, mais fora de forma. Mas tu vê como o corpo deles são personagens com mais espaço, assim, mais musculosos, mais fortezinhos, tá? Isso também é outra características do anime, então tu consegue ver claramente isso, tá? Então, chegando aqui no final do vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com o amigo. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau.